Fala, meu povo! Tudo bom com você? Estou aqui mais uma vez para falar sobre o Setembro Amarelo, essa campanha incrível criada pelo CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, para lutar contra o suicídio aqui no Brasil. Lembrando que a nossa estatística aqui no nosso país não é das melhores. Cerca de 32 mortes são registradas diariamente a partir de suicídio. Isso dá uma média de uma morte a cada 45 minutos. Ou seja, a cada 45 minutos, enquanto a gente conversa, pessoas desistem da sua própria vida por diversos motivos. A gente sabe que são questões muito pessoais, que desencadeiam determinados gatilhos, que geram determinadas crises e transtornos e que, no fim das contas, chegam ao suicídio. E é por isso que é um assunto muito sério, que precisa ser conversado, que precisa ser discutido sim, seja na vida real, seja através de tratamentos ou através do entretenimento, porque faz parte do dia a dia de muitas pessoas e de muitas famílias do mundo inteiro. Não é uma exclusividade brasileira, obviamente, o suicídio. Inclusive tem determinadas cidades na Europa, nos Estados Unidos, em diversos outros lugares, que os índices de suicídio são altíssimos e os motivos sempre variam, dependendo da cultura do lugar, das leis do lugar. Tudo isso influencia diretamente na desistência de pessoas de sua própria vida. E é por isso que é tão importante a gente ter um conhecimento ampliado sobre esse assunto, da gente destabilizar esse assunto, da gente conseguir falar normalmente com crianças e adolescentes principalmente sobre o quanto nós precisamos valorizar o presente que nós recebemos, que é a nossa própria vida, que são as escolhas que a gente precisa enfrentar no dia a dia. Nenhuma vida de ninguém é fácil, sabe? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa quebrar, assim, como tabu dos nossos conhecimentos. Hoje, com essa questão de internet, a gente tem, por exemplo, o Instagram, que é uma rede tão falsamente feliz, onde a gente vê muitas viagens para o exterior, muitos restaurantes incríveis, relacionamentos maravilhosos. Ninguém posta uma discussão com o marido no Instagram. E todo mundo que é casado já discutiu com o marido ou com a esposa em algum determinado momento da vida. Mas você não vai para os stories falar: uou, hoje o meu dia não está muito legal porque eu acabei de discutir com meu namorado, com meu marido, com meu chefe. Você só quer trazer coisas positivas. E isso é ok, você só querer trabalhar com coisas positivas no seu dia a dia, porque isso, obviamente, traz coisas positivas para a sua própria vida. Mas o cuidado que a gente tem que ter sempre é de não projetar a nossa felicidade ou a nossa falta de felicidade na felicidade ou na falta de felicidade do outro. A gente tem que ter uma consciência muito plena de quem nós somos no mundo, da nossa personalidade, da nossa individualidade e do quanto é importante a gente lutar pelas nossas próprias conquistas, pelo nosso próprio sucesso e pelos nossos próprios sorrisos e não tentar tirar do outro essa necessidade, essa obrigação de ter também o que o outro tem. Pensando em tudo isso, eu separei 3 conteúdos de séries que me ajudaram muito a destabilizar o suicídio dentro da minha própria cabeça. Eu acho que esse é um assunto muito pessoal, obviamente. Conheço muitas pessoas que ainda têm determinados problemas ou tabus ou questões para falar sobre isso, para consumir determinados conteúdos, porque, obviamente, gatilhos são pessoais e a gente precisa respeitar o gatilho dos outros. Mas isso não significa que, se você é uma pessoa preparada para conversar sobre esse assunto, que você tenha que deixar de conversar porque outras pessoas possuem gatilhos. Eu acho que quanto mais a gente for quebrando esse tabu na sociedade, quanto mais a gente se tornar pessoas preparadas para dar um ombro, para dar um braço, para dar um apoio, para dar um número de telefone que ajude alguém, melhor a gente transforma a sociedade, mais rápido a gente faz com que esse mundo que a gente vive seja um mundo realmente para todo mundo. Mesmo aqueles que não se enxergam tendo um lugar adequado, eles só não encontraram a sua caixinha ainda de vida. E a gente pode ajudar todo mundo a encontrar a sua própria caixinha. Obviamente que a primeira série que eu vou falar para vocês é a série 13 Reasons Why. Eu entendo que seja uma série com cenas muito complicadas, com assuntos abordados muito difíceis, são gatilhos para inúmeras pessoas. Óbvio que a gente tem que respeitar as possibilidades e as aberturas que cada um tem para consumir determinados conteúdos de entretenimento. Eu, por exemplo, não consigo
consumir nenhum conteúdo que seja agressivo para outras pessoas, que seja de massacre, ou então de um ataque terrorista, alguma coisa assim, porque são coisas que me impressionam demais. Cada um tem uma fraqueza e essas fraquezas precisam ser respeitadas. Mas isso não significa que a gente não possa entregar determinados conteúdos que destabilizem os assuntos para outras pessoas que estão sim preparadas para discutir. E eu acho que a série 13 Reasons Why, ela traz essa responsabilidade social, principalmente para os pais e para as escolas, de destabilizar a dor e o sofrimento de crianças e adolescentes. A gente acha que na vida adulta tudo é muito difícil, que na velhice tudo é muito complicado, que na meia-idade existem dificuldades profissionais e tudo mais, mas a gente esquece de ver que crianças e adolescentes sofrem, se sentem inadequados, sofrem bullying, sofrem ataques o tempo inteiro que o excluem de determinadas situações da vida, e a gente precisa estar ali para dar a mão, para dar um ouvido, para saber interpretar os sinais que essa criança e o adolescente estão passando o tempo inteiro para todo mundo. E eu acho que uma das questões mais relevantes da série 13 Reasons Why é essa. É você entender que você ser um porquê de alguém não te torna um vilão, te torna apenas uma pessoa que talvez não tenha sido bem orientada, que talvez não tenha uma visão de sociedade que você devesse ter, independente da sua idade. Então, amplia bastante o nosso conhecimento sobre nós, sobre relações humanas, sobre o que é você ser um porquê de alguém, no momento que você age de uma forma extremamente egoísta e individualista, e o que é você ter porquês baseados em outros alguéms. Coisa também que não é muito legal, porque você precisa ouvir você mesmo antes de mais nada. E eu acho que essa série, ela traz essa responsabilidade social muito grande de ampliar a nossa visão, principalmente sobre todas as situações que passa uma criança e um adolescente. A segunda série que eu vou recomendar para vocês é a série My Mad Fat Diary, que é uma série que fala sobre a Ray, que é uma adolescente que, por estar acima do peso, ela não se sente encaixada numa sociedade padrãozinha. E a gente está vivendo muito isso o tempo inteiro, a gente vive isso hoje mais fortemente. Com a internet, obviamente, existe um ataque muito grande ao corpo das pessoas, à perfeição idealizada. E isso acaba fazendo com que outras pessoas que não se encaixam nesse tal padrão social, que na verdade não deveria nem existir, se sintam mal com elas mesmas, se sintam menores que as outras, se sintam incapazes de escolher uma roupa legal, de ir numa festa, de falar para alguém que você é apaixonado, que você realmente é apaixonado por essa pessoa, ou seja, destrói a autoestima de tantas pessoas, simplesmente comentários depreciativos, agressivos, bem preconceituosos sobre o tal padrão idealizado da sociedade. E essa série trata de uma forma sem nenhum tipo de vitimismo, sem nenhum tipo de romantização do suicídio, a realidade de uma adolescente que é zero padrãozinho, principalmente padrão europeu, que a gente idealiza aquela mulher loura, alta, dos olhos azuis. Ela é europeia e ela zero se encaixa no padrão, e ela sofre diariamente, obviamente, por preconceitos dela mesma com relação a ela. E eu acho que esse é o pior preconceito que a gente pode ter. É aquele que a gente se olha no espelho e não se sente bem com a gente mesmo, né? Claro que esse tipo de preconceito ele pode ser quebrado ou incentivado pela nossa família, pelos amigos, pela sociedade em geral. E eu acho que essa é a grande responsabilidade social de My Mad Fat Diary, é fazer a gente entender que a nossa autoestima começa com a gente mesmo e não com as pessoas que estão ao nosso redor. Essas pessoas só servem para destruir ou melhorar a nossa autoestima, dependendo do que elas falam pra gente. Mas se a gente criar uma fortaleza em volta da nossa autoestima, nada nos afeta, nada nos destrói, nada atrapalha o nosso dia a dia e a nossa convivência com o nosso próprio corpo. Então assista My Mad Fat Diary, é uma série que vai te dar a injeção de ânimo que você precisa, hoje, amanhã e sempre. Qualquer momento da sua vida ela é bem-vinda, para que você continue lutando com as suas próprias armas, com você mesma, com o seu próprio corpo, ou com você mesmo e o seu próprio corpo, porque a gente sabe que o problema da autoestima não é uma exclusividade feminina, por mais que a mídia goste de dizer que é, não é verdade? E a terceira série que eu vou recomendar para vocês é a série Skins. Eu sei que tem muita gente que nunca assistiu Skins.
Existe uma versão europeia e uma versão americana. Por mais que elas tenham mais ou menos o mesmo princípio, elas são muito diferentes na sua essência. A gente sabe que os conteúdos europeus, eles são mais escrachados. Eles têm menos pudor na hora de discutir determinados assuntos e os problemas culturais e sociais da Europa são diferentes dos americanos também. Então, eu prefiro a versão europeia e eu acho que ela é mais direta ao ponto. Ela mostra mais a realidade dos problemas, na minha opinião. Tudo bem se você preferir a versão americana, eu acho que as duas acrescentam muito e ajudam muito todo mundo. Mas são adolescentes que não se encaixam na sociedade por diversos motivos, que buscam apoio e bengala em determinadas situações bem ruins na vida, que acabam caindo no mundo das drogas. Enfim, são processos de amadurecimento que a gente vê ali ao longo da série que acaba fazendo com que a gente perceba que dores, desamores, tristezas, tá na vida de todo mundo. Ninguém é exclusivamente triste no mundo, ninguém é escolhido para sofrer. E eu acho que no momento que a gente entende isso, que as nossas tristezas podem ser resolvidas por nós mesmos, que a nossa tristeza pode olhar para o lado e pedir ajuda e dar um sorriso, a gente começa a dar um passo pela nossa própria vida. E eu acho que isso é fundamental, principalmente pelo nome do Centro de Valorização à Vida. Não é um centro que evita o suicídio, não é um centro que evita que você sofra, não é um centro que tenha preconceito com a sua depressão ou com os seus desamores e os seus sofrimentos. É um centro que faz com que você entenda que mesmo sofrendo, mesmo perdendo, mesmo chorando, mesmo estando sozinho, mesmo perdendo o seu emprego, uma pessoa amada ou alguém da sua família que você gosta muito que esteja do seu lado o tempo inteiro e de repente não está mais, você precisa continuar valorizando a sua própria vida. E é uma valorização que ela tem que nascer aqui dentro do seu coração. Ela vem de dentro para fora. Eles estão ali fora só para te incentivar a encontrar o seu amor próprio. E aí de dentro para fora você vem se transformando e se tornando uma pessoa cada vez mais presente na sociedade que você vive, com a sua caixinha, o seu lugar, suas funções. É aquilo que eu falo sempre, você tem um lugar no mundo, você só precisa encontrar o seu. Basicamente é isso. Então, conheça mais o Setembro Amarelo, leia sobre a campanha. Se você mora em alguma cidade que tem determinadas clínicas, procura se não vai ter ativações, workshops, palestras, eventos sobre o Setembro Amarelo. Eu sei que tem muita coisa rolando no Brasil inteiro e a gente tem que cada vez mais parar de ter medo de falar sobre dor e sofrimento. Eles estão na vida de todo mundo. A gente só precisa olhar com olhos de apoio, de ajuda. Nós somos uma sociedade. A gente não nasceu para viver sozinho. Então a gente tem que dar o nosso ombro, o nosso braço, principalmente quando a gente está bem com a gente mesmo. É quando a gente pode extrapolar esse nosso amor próprio para ajudar o outro que talvez não esteja com tanto amor próprio assim. Tá bom? Eu vou deixar o link do CVV aqui na descrição. Ajude todo mundo da sua família, seus amigos, seus vizinhos. Dê bom dia, sorria para as pessoas quando você estiver feliz e aceite o sorriso do outro quando você estiver triste. É uma troca muito bonita de energia e eu acho que a gente consegue fazer um Brasil e um mundo cada vez melhor se a gente parar de ter medo de falar sobre dor e sofrimento. Beijo e até a próxima. Tchau!